Conversa de classe com Maíra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um Conversa de Classe. E hoje eu tenho uma convidada incrível que ela vai falar de um tema, gente, que eu tenho certeza que transforma vidas, porque com certeza transformou a minha, e você que está assistindo a gente em algum momento também pode ter sido transformado aí pela leitura literária. E quem vai guiar a gente nessa jornada é a Carol Manzato. A Carol é uma mulher aí de muitos talentos. Ela é licenciada em letras, ela é psicopedagoga, também é mestre em educação e doutoranda em letras, e tem uma trajetória incrível aí em projetos literários, no ensino e na produção cultural. Ela disse para mim que a literatura, né, é uma grande paixão, então, portanto, ela é uma formadora aí, de leitores, e ela é uma referência aí no universo da literatura, tanto para crianças quanto jovens. Eu até combinei aqui com ela que a gente vai começando aqui direto na primeira pergunta. Então, Carol, você tem uma trajetória vasta e bastante diversificada, transitando aí entre educação, literatura e formação de leitores. Na sua visão, o que caracteriza uma leitura literária como transformadora, especialmente na infância? Carol Manzato, professora Carolina Manzato, com muita honra, bem-vinda ao Conversa de Classe. Oi, Maíra, o prazer é todo meu. Muito obrigada pelo seu convite. Cumprimento e agradeço a todos e a todas que nos assistem. Bom, a palavra transformador é muito importante na minha formação e no meu percurso como formadora de leitores, porque eu tenho uma formação freiriana e a palavra transformação é compreendida por mim a partir dessa base como uma possibilidade de se tornar crítico e crítica. E penso crítico e crítica no sentido ético da palavra, e na ética que se alinhava aos direitos humanos, na compreensão de que todos os seres humanos são iguais, não no sentido de que isso já aconteça na prática, mas na potente possibilidade de igualdade de direitos, de existência, de respeito, de compreensão, de circulação pelos lugares de privilégio, de acesso a tudo que um ser humano precisa para existir na sua integralidade. Então, eu penso assim que uma literatura transformadora é a literatura que nos permite nos compreendermos como seres pertencentes e que nos permitem também, que nos permite compreender a existência de seres que são diferentes de nós, mas que também pertencem a esse plano cósmico em que vivemos e que têm os mesmos direitos, as mesmas necessidades. Então, eu penso a transformação nesse sentido. E a literatura, nesse lugar, como uma linguagem da arte, a arte tem esse poder de... É um poder muito bonito, de chave e fechadura, de que, assim, no momento em que você não espera algo, te sensibiliza profundamente e te faz, como se fosse assim, compreender muitas coisas ao mesmo tempo, né? E aí eu acho que leituras literárias podem nos fazer esse despertar para nós mesmos e para o outro. Carol, que resposta linda, né? E que bom, né, poder conectar os docentes, as docentes que nos assistem. Também, Carol, nós temos no nosso público muitos graduandos que ainda vão ocupar esses lugares aí na escola. Então, acho que é muito importante, né, a gente também mostrar para eles os outros universos que existem aí na educação. E lá na sua biografia, né, tem uma coisa interessante. Você pesquisa a cosmopercepção. Acho até que você começou a falar um pouquinho disso, mas sem usar esse nome. Mas principalmente a cosmopercepção negra e indígena em obras literárias para as infâncias. O que eu quero te perguntar é como essas narrativas podem contribuir para a construção de identidades mais plurais e empáticas nas escolas.
Ai, que pergunta legal. Obrigada por considerar minha pesquisa atual. Sim, esse é o tema da minha pesquisa de doutorado. Eu ingressei no doutorado em 24, então eu estou terminando agora o primeiro ano, cumpri os créditos. Mas, na verdade, assim, a minha correlação com esse tema acontece enquanto professora de curso de graduação. Então, eu venho da educação, tenho uma formação, eu fiz letras, mas depois eu fui para a educação e fiz um mergulho bem profundo, fiz mestrado, estudando mulheres e educação de jovens e adultos, e me tornei professora de graduação e de pós-graduação. Eu saí da sala de aula em dezembro de 22. Então, fiquei 15 anos professora do ensino superior e, enquanto professora do ensino superior, num determinado momento, a disciplina de História e Cultura Indígena e Afro-Brasileira ficou sob minha responsabilidade e eu sou uma pessoa muito comprometida e, embora eu já pensasse nesse sentido da empatia, da democratização dos espaços, um mergulho mais profundo em relação às populações originárias e às populações negro-brasileiras, ou mesmo africanas em outros espaços, me fez compreender muitas coisas que antes eu não compreendia. Em conjuntura a esse mergulho, então eu comecei a conversar com pessoas que são indígenas, pessoas aldeadas e pessoas urbanizadas, a conversar um pouco mais profundamente com as pessoas pretas e pardas e as pessoas quilombolas e em profunda conexão com a ancestralidade. E pude somar a mim mesma compreensões outras que às vezes me salvam. Então, ontem mesmo eu estava passando pelo meu próprio processo de terapia e conversando com a minha terapeuta sobre o quanto é difícil ser uma mulher que vai envelhecendo. Eu já sou uma mulher 40 a mais, e pela compreensão da nossa sociedade ainda europeizada, pelo viés do pensamento hegemônico, o envelhecimento é um processo praticamente de descarte. Conviver com as populações que não estão completamente contaminadas por esse pensamento, mas que conseguem um arejamento desse pensamento, me leva para um lugar de compreensão de que o envelhecimento é muito importante e muitas vezes cabe aos seres que são mais velhos papéis fundamentais aos quais só se chega por meio do envelhecimento. Em comunidades indígenas, por exemplo, em que as pessoas mais velhas são responsáveis pelo cuidado e pela educação espiritual, não no sentido religioso, mas no sentido cultural, pela espiritualidade das crianças pequenas que vão chegando. Acessar esse saber me salva de pensar que eu sou uma mulher que estou ficando velha e descartável, entende? É muito profundo, é filosófico, é bonito. E na prática é muito importante porque nós podemos nos somar às lutas dessas populações, e são lutas importantíssimas, a luta pelo direito à terra, a luta contra o marco temporal, a luta pela garantia do direito dos locais em que habitam as populações originárias e os quilombolas, o direito à preservação da vida e do meio ambiente dos animais, das florestas, que garantem a sobrevivência de todos nós, inclusive aqueles que não compreenderam isso, aqueles e aquelas, né? E não lutam por isso, se beneficiam dessa luta. Então, essa pesquisa é um xodó, sim, para mim. Eu tenho estudado livros que são escritos por mulheres que se colocam como mulheres encruzilhadas. São mulheres que se dispõem a essa luta e colocam nesses livros esses saberes como saberes que já fossem compartilhados por todos, de forma não pedagógica, mas que exigem ainda uma mediação, e é um trabalho lindíssimo. Obrigada por ter perguntado. Eu que te agradeço, Carol, e até falo assim, né? Eu também sou uma mulher 40 a mais,
E muitas vezes eu até falo para as pessoas assim, gente, vocês não têm que falar para uma mulher 40 mais, parabéns porque você parece jovem ou algo do tipo, né? Cada fase da vida tem o seu movimento, né? E acho que a gente precisa valorizar mesmo o movimento das mulheres que estão nessa faixa. E eu falo isso porque eu fico pensando também que muitas professoras mulheres, elas estão à frente de salas de aula nessa idade, né? E elas conduzem com muita maestria essas salas, então algo importante aí para a gente falar. E, Carol, além da sua pesquisa, você também tem outros projetos aí que você está envolvida, que você também lidera, né? Tem o Festival Ações Literárias, FAO, e o Rodinhas Literárias, que tem impacto em comunidades inteiras. Eu quero te perguntar, qual é o segredo para criar ações culturais que realmente conectem as pessoas com o prazer da leitura? Ai, que legal que eu vou poder falar desses projetos, obrigada. Sim, eu sempre trabalhei de modo assim híbrido, com um pé na educação e trabalho com um pé na cultura desde 2014. Eu tenho um espaço de formação e fruição cultural e artística aqui em São José do Rio Preto, que é a minha cidade, em parceria com o meu companheiro, marido, pai da minha filha, que se chama Casa de Criar. E desde 2014, além de trabalhar pelo espaço, eu também trabalho com editais públicos, né, que são fomentos que se voltam à produção cultural. De 2022 em diante foi que eu decidi sair mesmo da sala de aula e mergulhar na cultura e navegar por esses rios aí da cultura, mas a educação continua acontecendo, ainda que não dentro da sala de aula. O Festival Ações Literárias acontece desde 2019 e o Rodinhas desde 2019 também. E acho muito legal contar, Maíra, já que nós estamos falando de mulheres e da potência feminina, das mulheres 40 a mais, e eu vejo que a nossa sociedade também pensa que engravidar é muito castrador para as mulheres, que impede a produção. E desde que eu engravidei da minha filha, que se chama Cora, em 2018, e minha filha nasceu, o meu desejo por um mundo diferente, mais democrático, mais humanizado, ele ganhou uma força, virou uma correnteza de um rio. Então, esses projetos, eles aconteceram, eles nasceram dentro da minha cabeça e ganharam esses editais com a minha filha bebê. Então, assim, eu acho importante falar isso porque nós, mulheres, somos potência e somos muito importantes. Fazer um festival é uma responsabilidade imensa, porque nós estamos trabalhando com as pessoas que vão ali compor esse festival e com as pessoas que serão público desse festival. O FAO está indo para a 4ª edição agora, em 2025. Nós acabamos de ganhar mais um prêmio de fomento. E o FAO 4 se chama Leitura, Literatura e Educação Substantivas Femininas. E é uma homenagem às mulheres riopretenses que trabalham com a leitura e com a literatura. E o Rodinhas Literárias ganha também a sua 3ª edição, em 25, com um projeto de espaços independentes que a Casa de Criar ganhou. Então, assim, estamos a todo vapor. E acredito muito nesse movimento que eu chamo de um movimento ético alinhado e costurado com os direitos humanos. Então, eu me compreendo nesta luta, eu me compreendo como um ser que olha, pensa e está em constante construção e buscando corrigir os próprios erros, né? Eu acho assim, nós temos um histórico de colonização, nós temos muitos reparos a fazer em relação a esse processo de colonização e de recolonização que acontece. Então, eu fico muito conectada a esses movimentos e penso sempre em como promover brechas, arejamentos. Então, por exemplo, o FAO 4, que é um festival voltado a mulheres, ele precisa de um espaço de infâncias, porque para que as mulheres participem, para que as mulheres possam ser o foco, para que as mulheres se sentem numa cadeira e conversem comigo com a cabeça tranquila, eu preciso de uma rede de pessoas que cuidem das crianças que estarão acompanhando essas mulheres. Então, eu sempre penso, né, nesse lugar de cuidado sistêmico,
em rede. O FAO 3 foi um FAO que homenageou uma pessoa indígena, que é o nosso escritor Olívio Jecopé, que veio com a família toda para São José do Rio Preto. Eu lanço o livro de memórias desse festival agora, dia 14 de dezembro, no SESC, aqui em Rio Preto. Essa família volta para cá. E nesse festival eu cometi alguns equívocos, sempre cometeremos equívocos. Então, foi a primeira vez em que eu homenageei uma pessoa viva e que compreendi a impregnação hegemônica ainda em mim, mas eu me abro para o diálogo e para a escuta, tentando fazer uma escuta de qualidade, procuro fazer uma movimentação em relação ao próximo passo. Então, eu admito que eu sempre cometerei erros, eu admito que eu estou em construção, eu me abro para uma pesquisa constante, uma constante escuta e um constante diálogo. Que lindo, Carol, isso é maravilhoso, né? E inspirador, né? Para quem está ouvindo a gente, para quem. E aqui também a gente está aprendendo, né? Eu falo também que nesse processo aqui de construir conversa de classe, é um aprendizado atrás do outro, exercitando a escuta, né? E principalmente aprendendo também a perguntar. E eu estava lembrando que bem na semana que a gente foi combinar a entrevista, né? Só para o pessoal saber, gente, é 2024, a entrevista da Carol está indo ao ar em 2025, mas antes disso, né, quando a gente estava fazendo os trâmites ali, tinha saído uma notícia, né, dizendo que esse último ano aqui foi o ano que parece que as pessoas menos leram aqui no Brasil, né? E essa pesquisa foi até amplamente divulgada aí nas redes. A leitura, ela tem enfrentado vários desafios por conta das redes sociais, por conta da tecnologia. E para a gente até finalizar, eu queria saber como que você enxerga o papel dos educadores, das educadoras, como mediadores aí de leitura para manter a literatura viva e relevante para crianças e jovens. Eu vou começar te respondendo, Maíra, pelo seguinte: eu compreendo que nós vivemos em um país que passa e repassa por projetos de deseducação, por conta de nosso histórico colonial. Eu fiz uma pesquisa muito profunda em relação à história do analfabetismo do país durante o meu mestrado e compreendi muitas medidas que eram medidas inerentes ao pacto colonial, como a proibição da circulação de livros no território, como uma carta que determinava a queima das primeiras gráficas, dos papéis impressos. Então, nós temos um histórico que nos traz consequências, e uma dessas consequências é que o trabalho com a formação do leitor é uma luta constante. É você ser mesmo peixe de pororoca que nada contra a correnteza. Então, nós que somos da educação, não podemos desanimar, porque nós já precisamos saber dessa informação, né? E isso vai acontecendo ao longo do tempo e se transformando de muitas maneiras. É óbvio que nós não vivemos a colonização que vivemos entre 1500 e 1800, tralalá, até nos tornarmos império. Mas nós, por exemplo, tivemos uma família real que veio para o Brasil e esqueceu a biblioteca toda na beira da praia. Essa biblioteca real veio para cá depois e custou muito caro para a coroa portuguesa o resgate dessa biblioteca. Grande parte dela se encontra hoje no Gabinete Real de Leitura, lá no Rio de Janeiro. É um lugar lindíssimo. Mas esse enrosco com a leitura é um enrosco histórico. É um enrosco... E eu me motivo sabendo disso, assim. Em contrapartida, nós que observamos a festa da Bienal do Livro de 24, por exemplo, vimos um frisson dos jovens leitores em busca dos livros. Nós iremos ao ar em 25, mas nós estamos em 24, no final de semana da Comic Con em São Paulo, e eu tenho muitos amigos e muitas amigas que estão lá e que mandaram vídeos e da lotação em torno dos quadrinhos. Os quadrinhos eu compreendo como uma arte híbrida, mas que passa ali pela literatura de alguma maneira, uma arte super complexa, e é incrível fazer a leitura de quadrinhos, porque você ativa várias leituras ao mesmo tempo. Então, nós não podemos desanimar e precisamos saber que a empreitada é luta, e é luta constante. E a primeira coisa que nós precisamos fazer
para nos colocarmos nessa luta, como guerreiros e guerreiras potentes e de corpo firme e forte, é nos fazermos leitores constantes e também nos desprendermos das possibilidades convencionais de leitura. Eu sou fã de livro, eu amo livro, eu fiz uma transposição de carreira, eu me lembro da conversa com o meu pai, que é professor também, e que me dá livros desde que eu era uma criança muito pequena, e eu tenho todos esses livros guardados. Mas, num determinado momento da minha crise de transposição de carreira, ele virou para mim e fez assim, do que você quer viver? O que te faria feliz? E eu disse, eu quero viver de livro, de fazer livro, de ler livro, de falar de livro, e eu tenho um projeto que se chama Bora Falar de Livros. Então, assim, é óbvio que eu tenho um apego pelo livro de papel, mas é um apego individual, e não por isso eu não tenho um Kindle. Tenho um Kindle. E compartilho, eu sou uma mulher 40 a mais fazendo doutorado e tenho muitos colegas e muitas colegas incríveis com 20 e poucos anos, e eu me disponibilizo a fazer essas leituras. E também compreendo, quando me vejo permeada por Paulo Freire, que é minha base, meu respaldo teórico de comportamento de vida, eu compreendo a leitura que extrapola a palavra, né? A leitura que é uma leitura de mundo, e a leitura de mundo exige movimento. Exige o que eu brinco de superação de Paulo Freire hoje, que é a gente adicionar um saber de terreiro ao que o Paulo Freire traz, e esse saber de terreiro, ele exige ginga, ele exige que você saiba gingar. Então, eu penso muito assim, Maíra. Que maravilhoso, Carol. E olha, que bom, né, poder trazer a sua voz aqui para poder chegar para outras pessoas que eu tenho certeza que a gente sempre encontra, né? Pessoas que também pensam do mesmo jeito e estão esperando, né, ressoar aí em alguém. Carol, eu queria te agradecer. Muito obrigada pela generosidade, pelas palavras maravilhosas, pelo exemplo impactante de vida mesmo, e você trazer esse exemplo e contar aqui para gente. Quero saber se você quer dar uma despedida aí para as pessoas que estão vendo a gente. Eu quero agradecer muito assim, ao público, a todo mundo que virá interagir conosco. Quero agradecer especialmente ao Renato Santos, que foi quem fez a ponte entre nós. Deixo aí a homenagem ao Renato, falando da ginga e da capoeira. Ele é professor de capoeira. Então, Renato, leitura e capoeira, ó, tudo a ver. Obrigada por ter sido a ponte. E quero dizer que foi um prazer imenso te conhecer, Maíra, e que eu adoro conhecer mulheres que fazem trabalhos importantes e que somam nessa luta aí da educação, da leitura, da literatura e de tudo que podemos fazer para esse mundo vindouro. Eu que te agradeço, e estamos aí conectadas, né? E conectadas com todo mundo que assiste aqui o Conversa de Classe. E, pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais!